Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero fazer uma apresentação de um fundo imobiliário muito interessante que eu acredito que diversos dos investidores que estão começando na bolsa de valores, que estão procurando por fundos imobiliários, talvez já tenham noção um pouco ou tenham ouvido falar um pouco do KNRI, que é um dos fundos imobiliários mais sólidos que nós temos na nossa bolsa, um dos mais antigos também, e claro, com um patrimônio ali na casa dos seus 3 bilhões de reais. E claro, se você quer saber o que anda acontecendo com esse fundo, quais os principais aspectos que você deve ficar de olho e especialmente se vale a pena o estudo desse fundo imobiliário para acrescentar dentro do seu portfólio de investimentos, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, trazendo vocês aqui para a tela, eu quero tratar primeiro com algumas questões fundamentalistas, apenas para que a gente consiga ter uma noção de que tipo de fundo é esse, qual o tamanho dele e outras tantas coisas. Primeiro de tudo, hoje o preço aqui está na casa dos seus R$ 134, com yield anualizado na casa aqui também dos seus 8%. É um yield, hoje a gente pode até achar que é um pouco baixo, porque existem diversos fundos imobiliários de papel especialmente, pagando ali na casa dos seus 14, 15, até alguns pagando perto de 18% ao ano. Então, olhando para um yield aqui de 8, talvez não seja tão interessante. Mas calma, nós vamos olhar algo que também é muito importante quando a gente analisa uma renda mensal recorrente dentro de fundos imobiliários. Outra questão que nós temos aqui é a questão da valorização ou desvalorização da cota nesses últimos tempos. Nós tivemos aqui em 2019 um pico na casa aqui dos seus R$ 200 e desde então o fundo imobiliário ele vem caindo, mas isso não é exclusivo aqui do KNRI. Ele é basicamente um fato que tem decorrido da pandemia, tem decorrido do aumento dos juros desde então, porque nós tivemos aqui em 2020, como todos sabem, ali a pandemia, e depois nós tivemos uma recuperação do mercado porque os nossos juros eles ficaram artificialmente em 2% por um determinado período. Só que, quando o Banco Central ele se viu pressionado por diversos fatores a aumentar os juros, os fundos imobiliários e a bolsa no geral acabam fazendo esse movimento aqui para baixo. Só que o que eu acho interessante, se você tem como perspectiva que o KNRI é o fundo imobiliário que deve permanecer na sua carteira de investimentos, poxa, a gente tem a possibilidade de comprar esse fundo muito mais barato. Não só isso, nós temos a condição aqui de comprar num preço hoje muito perto das mínimas que esse fundo bateu ali perto de 2018, ou seja, faz mais ou menos ali os seus 5 anos que esse fundo nunca chegou a um patamar tão baixo quanto esse. Então, se você enxerga que uma oportunidade dessa ocorre de 5 em 5 anos ou mais tempo, poxa, é uma oportunidade muito interessante de você ter um pouco aqui do seu patrimônio no KNRI. Claro, isso é, se você já estiver considerando comprar esse fundo. Mas calma, fique comigo aqui ainda no vídeo, porque nós vamos ainda no relatório gerencial e eu vou tratar com vocês toda a questão a respeito da tipologia do contrato, a forma que esses contratos são reajustados e principalmente se ele é um fundo que eu particularmente considero bom ou não para investir. Então, indo aqui, como eu falei, nós estamos num fundo na casa aqui dos seus 3 bilhões e 800 milhões de reais, ou seja, é um fundo imobiliário muito grande, porque se nós considerarmos que a indústria toda de fundos imobiliários ela é bastante pequena, hoje um fundo na casa assim, de 1 bilhão, ele já é considerado grande, então é um fundo aqui na casa dos seus 4 bi, já é considerado um dos maiores fundos. Indo para a questão aqui dos rendimentos, você pode pensar, poxa André, eu não quero ficar recebendo 0,7 por mês, porque, poxa, eu posso deixar na renda fixa e garantir 0,1. Isso é verdade. Só que olha a questão da estabilidade dos rendimentos que eu comentei com vocês. O que é mais interessante? Pelo menos para o longo prazo, você ter uma rentabilidade esperada e razoável dos seus fundos imobiliários, dos seus investimentos no geral, ou você gosta de ficar exposto à oscilação do mercado, à oscilação da renda fixa? Eu, particularmente, dentro da minha estratégia de investimentos, eu prefiro muito mais que haja um rendimento constante dentro da minha carteira e, claro, junto com as ações, em alguns certos períodos lá, eu ter o recebimento de rendimentos ali através de dividendos, juros sobre capital próprio, que podem dar uma alavancada no meu resultado. Mas, como o grosso da minha carteira ele é basicamente composto por fundos imobiliários, eu gosto desse pinga-pinga mensal, desse valor que cai mensalmente e que é de uma forma recorrente. Então, olha só, desde ali da criação desse fundo, que ela é mais antiga, que na época de 2015, nós tivemos rendimentos muito constantes aqui, passamos por períodos deflacionários, por períodos de uma inflação extremamente alta e olha, desde então,
particularmente ali olhando para 2020, que foi ali março de 2020 que nós tivemos a questão da pandemia, que basicamente houve uma reestruturação do mercado como um todo, nós tivemos rendimentos constantes e sempre em linha crescente, justificando, portanto, que este é um fundo imobiliário que tem a capacidade, tem a vocação de pagar para os seus cotistas uma valorização, claro, dentro da sua cota, mas não só, uma valorização também nos seus rendimentos pagos mensalmente. Não, isso não é a única questão que eu queria mostrar aqui para vocês, mas aqui dentro do site, o que eu mais gostaria de mostrar eram aquelas questões de preço, yield e outras coisas. E claro, aqui nós temos a Quineia, que é um braço basicamente do Itaú. Então, para você que é novo, talvez não conheça a Quineia, mas conhece logicamente o Itaú. E sabendo que a Quineia é um braço aqui do Itaú, você sabe que por detrás nós temos um banco sólido, um banco muito forte por detrás. Que, claro, só para que fique de informação, é o único banco que nós temos no Brasil com uma carteira de crédito com R$ 1 trilhão. Então, isso já justifica por si só o tamanho do Itaú, isso justifica, assim, a solidez que nós temos em todos os tipos de investimentos aqui que ela faz. Indo para o relatório gerencial, o que eu acho interessante, eles colocam aqui que hoje nós temos um valor patrimonial diferente do valor de mercado, claro, considerando aqui, portanto, que nós temos um desconto, ou seja, eles querem dizer para nós que o patrimônio todo avaliado, distribuído na quantidade de cotas que nós temos, ele está avaliado em R$ 160 cada uma. Só que você consegue comprar hoje com desconto e pagar R$ 137,26. Mas não ache que isso daqui é uma exclusividade, é uma oportunidade única de acontecer nos fundos imobiliários, porque não é. Na verdade, todos os fundos imobiliários de papel e de tijolo estão neste momento sofrendo um pouco ali com a desvalorização. Claro, os de papel eles estão ainda muito mais próximos desse valor, não estão sofrendo um desconto tão grande. Normalmente os de papel estão na casa de 2, 3% de desconto. Já os fundos imobiliários de tijolo, como o KNRI, eles normalmente estão sofrendo um desconto pelo menos ali de uns 7, 8%. Há fundos que têm um desconto muito maior, de 40%. Claro, existem questões por detrás, como vacância e outras coisas, mas vamos trabalhar apenas com esse fundo. Eu só quero que você saiba que isso não é exclusividade, pelo menos neste momento, do KNRI que haja esse desconto. Então, seguindo aqui um pouco, a gente pode olhar um indicador aqui que é interessante, que são as palavras do próprio gestor a respeito desse fundo, e eu acho interessante a gente olhar pelo menos isso aqui e depois passarmos de uma forma um pouco mais rápida pelos outros indicadores. Para esse mês de fevereiro de 2023, para você que está considerando investir nesse fundo, é interessante que você saiba algumas coisas. Primeiro, eles venderam a participação que eles tinham no fundo, e essa participação era de 76%, Centro de Distribuições Bandeirantes, ou seja, eles venderam aqui uma parte que eles tinham e conseguiram jogar para dentro do fundo um valor de 300 milhões. E aí eles colocam o seguinte, que isso foi acima do valor da avaliação e que em relação ao valor da aquisição do fundo, houve uma valorização total de 40%, ou seja, eles compraram por um valor e tiveram um aumento desse valor em 40%, trazendo o que eles chamam de retorno consolidado de 144% do CDI e 165% do IPCA neste período. Olhando para outras coisas que eu acho também que são interessantes, eles colocam a questão do fluxo de recebimento dos valores da venda do ativo, que primeiro será de 25% no ato da venda, outros 11% em julho desse ano, e o resto vão ser pagos em 142 parcelas mensais a partir de março de 2023. Ou seja, nós teremos aqui um valor bem interessante que vai cair mensalmente ali no fundo, mas que você, que é o investidor desse fundo, deve ter em mente algo que é bastante peculiar e que pode acabar trazendo uma pegadinha para você no longo prazo. Quando você tem uma forma de pagamento desta, nós sabemos que vai cair sempre ali no fundo um valor a título de lucro que vai necessariamente e por lei ser distribuído para os seus cotistas. Só que acontece, isso pode acabar camuflando um pouco os resultados, elevando um pouco o rendimento que você vai receber e na verdade isso tem um prazo para terminar. Claro, são 142 parcelas, é um valor que vai ficar por bastante tempo aqui pingando no caixa, mas você que é um investidor de longo prazo deve saber que esse valor pode sim em algum momento acabar e na verdade vai acabar. Outra coisa aqui, eles consideram aqui que houve um rendimento recorrente do fundo a partir de fevereiro de 95 centavos por cota, ou seja, lembra que eu falei a respeito da previsibilidade de rendimentos dos fundos imobiliários, especialmente daqueles de tijolo?
é interessante você saber que houve aqui um incremento superior a 45% nos rendimentos mensais do fundo desde janeiro de 2021, ou seja, nós estamos falando que o fundo ele teve sim um aumento muito importante no fluxo de rendimentos que ele vai distribuir e naquilo que entra também no caixa. E sabendo que nós hoje vamos investir no fundo que sabe que vai pagar 95 centavos por cota, claro, mantendo-se ali os inquilinos e todos pagando regularmente, isso é muito interessante porque isso dá uma previsibilidade. Olhando para outras coisas, nós temos aqui a carteira de inquilinos, que eles concluíram a locação do edifício aqui do Botafogo, o Trader Center, para essa empresa. Também eles fizeram aqui do andar da Bela Paulista para outra empresa. Claro, nem tudo são flores. Na verdade, nós sabemos que aqui dentro de um ciclo imobiliário, alguns inquilinos entram, alguns saem. E aí, aqui eles colocam que eles tiveram a desocupação por parte de uma empresa de alguns andares desse Botafogo Center e por essa outra empresa no edifício Madison. Então, nós temos aqui tanto locações quanto desocupações de andares, mas isso é extremamente normal, considerando aqui que nós temos um fundo imobiliário híbrido entre logística e, claro, escritórios dentro aqui do seu portfólio. Dentro do que eles colocam aqui de vacância física e vacância financeira, hoje nós temos uma vacância física de 3,9% e uma vacância financeira na casa aqui dos 8,7%. Claro, isso aqui é muito importante porque a gente enxerga aqui de todo o resultado do fundo, mais ou menos ali 91,3% do resultado que efetivamente vem para o bolso do cotista é efetivamente dos rendimentos. Nós temos aqui uma vacância financeira, significando que um certo valor não está sendo pago e o fundo ele acaba incorporando esses custos para dentro do fundo. Melhor explicando isso aqui. Imagina que você tem ali uma laje corporativa, você tem um centro de distribuições, que é o galpão logístico, e você precisa pagar o IPVA, você precisa pagar o condomínio. Então, e tudo isso gera um custo para dentro do fundo. E se aquilo não está alocado, o fundo vai ter que arcar com isso e, consequentemente, acaba distribuindo menos rendimento para os seus acionistas. Então, é interessante você notar que essa vacância, ela pode, num curto prazo, enquanto não houver alocação, afetar ali os seus rendimentos, que podem ultrapassar aqui o valor de R$ 1. Outra coisa que eles colocam, o último comentário que eu quero fazer, e depois nós vamos passar mais rápido por todo o relatório, que eles colocam aqui que o comunicado ao mercado em relação à inquilina Lojas Marisa, que nós sabemos que anda passando por um problema financeiro muito grande, que hoje equivale a mais ou menos 4% da receita total de imóveis do fundo. Ou seja, se a inquilina aqui, a Lojas Marisa, ela deixar de pagar, já que ela está considerando aqui que essa empresa pode dar um calote, pode dar ali um problema em relação ao centro de distribuições que ela possui, isso pode sim afetar o resultado do fundo em 4%. Então, é interessante você notar, ou caso você não tenha essa compreensão, eu já passo ela para você, que dentro de um portfólio em que um único inquilino representa 4%, isso é muito interessante, porque nós temos uma diversificação de inquilinos e de riscos dentro de uma única carteira, trazendo para o seu cotista muito mais segurança, na medida que se um único inquilino sair, isso não vai trazer um impacto tão forte para a sua cota, para o seu rendimento. Por quê? Talvez aqueles 95 centavos, eles caiam ali para casa mais ou menos os seus 90, 89 centavos, mas isso não vai quebrar o seu rendimento mensal pela metade, como outros fundos menores poderiam fazer. Então, isso é interessante na medida que você saiba que, claro, um fundo muito mais seguro acaba, consequentemente, tendo um prêmio maior e um resultado menor. Sempre existe um gráfico na Bolsa de Valores que, quanto maior o risco, maior o retorno que você espera. Quanto menor o risco, menor o retorno. Não porque você não espera um retorno bom, mas é porque o mercado já precificou a segurança daquilo. E isso acaba sendo refletido aqui na cota do KNRI, que, consequentemente, traz um yield na casa ali dos seus 8% ao ano, que, repito, ainda assim é muito interessante. Olhando aqui para a questão da negociação, mas o que eu mais quero trazer para vocês aqui é a carteira imobiliária deles. Eles são divididos, como eu falei, e é um fundo imobiliário híbrido. Por que híbrido? Porque ele tem logística e ele tem escritório no seu portfólio. Dentro dos índices de reajuste dos seus contratos, 62 estão em IPCA e 37 em GPM. O que eu acho ruim? IGPM, porque isso pode acarretar em alguns inquilinos que não têm contratos atípicos, e nós vamos ver aqui que contratos típicos são quase 46, eles podem pedir o reajuste por outro índice inflacionário, considerando ali uma revisão desse contrato. Afinal de contas, o IGPM, pelo menos no ano de 2022,
ele ultrapassou a casa ali dos seus 20%, tanto é que muitas elétricas, empresas do setor elétrico, acabaram se beneficiando disso. Olhando aqui para uma outra questão, eles têm uma diversificação geográfica não tão interessante, afinal de contas, uma concentração bastante alta aqui de 63% em São Paulo, mas claro, sabendo que São Paulo é um dos centros financeiros mais pujantes que nós temos no Brasil, é lógico que nós vamos ter, dentro de uma parte de escritório e logística, bastante coisa aqui. Muito no Rio de Janeiro e Minas Gerais, provavelmente ali em Extrema, porque nós temos ali dentro de extremo benefício fiscal para as empresas que estão lá, especialmente centros logísticos, então faz sentido nós temos aqui essa diversificação. Seguindo aqui um pouco no relatório, eu acho isso aqui também interessante, o cronograma de vencimento dos contratos, ou seja, quando você entra dentro de um fundo imobiliário, você não tem necessariamente que olhar para a qualidade dos contratos ou a qualidade do inquilino, porque muito mais nos preocupa dentro de um fundo imobiliário a localização e a qualidade do ativo. Melhor explicando, se eu tenho um galpão logístico muito longe do centro aqui de São Paulo, não é mais interessante eu ter um mais próximo? Porque seria mais fácil alocar, porque seria muito mais fácil eu ter pessoas à procura? Sim, isso é interessante. Essa é a questão da localização. Agora, vamos para a qualidade do ativo. O que adianta eu ter um imóvel muito próximo aqui de São Paulo, mas ele ter a qualidade construtiva C, por exemplo, que é um chão que não aguenta tanto peso, que não tem, por exemplo, uma refrigeração adequada. Então, é necessário nós olharmos a questão da localização e a qualidade do ativo. Isso é muito interessante. Mas, não só isso, a gente pode analisar a questão dos contratos para a gente ter uma ideia a respeito de previsibilidade de receita, e hoje pelo menos metade do portfólio está vencendo a partir de 2027, ou seja, nós temos bastante tempo ainda para usufruir dos rendimentos aqui que os locatários vão pagar para nós. Seguindo aqui, tem toda a questão da vacância, eu não vou trabalhar muito sobre isso porque eu já comentei um pouco, e por fim eles colocam aqui uma quebra basicamente dos segmentos aqui que eles têm na distribuição de setor do portfólio. Eles têm uma parte em serviços, financeiro, bastante em comércio, alguma coisa em engenharia, indústria aqui está na casa dos 40%, mas estamos falando muito mais aqui dos galpões e escritórios relacionados, não estamos falando exatamente do risco industrial, uma parte em logística, tecnologia e outros aqui. Claro, eu vou trazer vocês para mim, só para que a gente termine isso aqui, dizendo o seguinte: o KNRI, ele é sim um fundo imobiliário que eu particularmente acredito que você deve incluir na sua lista de estudos de fundos imobiliários, pelo menos para você ter uma noção de como que uma gestão eficiente, e que já se provou ao longo do tempo, faz a gestão de um portfólio. E sabendo como essa gestão é feita, você que talvez é iniciante na Bolsa de Valores, e especialmente na questão dos fundos imobiliários, consiga colocar o pé de uma forma segura, só que claro, com uma rentabilidade um pouco menor, que não é negativo. Na verdade, isso sim traz muita tranquilidade, porque se você tem previsibilidade nos rendimentos e dentro dos investidores de fundos imobiliários, o que você mais deve se preocupar, claro, depois de avaliar todo o portfólio aqui, é a questão dos rendimentos mensais. Se a cota oscilou R$ 5 para cima, R$ 5 para baixo, isso não vai fazer diferença. Se oscilar para baixo, mantendo a mesma qualidade, você tem a possibilidade de comprar esse fundo muito mais barato, e isso é muito bom para você, porque a renda ela se mantém a mesma, só que o mercado decidiu te dar uma possibilidade de pagar mais barato por isso. Então, eu particularmente, hoje, enxergo o KNRI um dos fundos mais seguros para os investidores de fundos imobiliários. Não é uma indicação, mas é, na minha visão, um fundo que eu particularmente, se iniciasse hoje na Bolsa de Valores e tivesse medo de colocar meu dinheiro em algum outro fundo que eu não tivesse estudado tanto, que eu não tivesse tanta segurança, esse seria aquele que eu particularmente colocaria pelo menos a maior parte do meu dinheiro. Mas claro, para a gente fechar, nunca coloque seu dinheiro em um único fundo, porque nós sabemos que, por mais que hoje ele seja seguro, alguma coisa pode mudar. E nós temos aí, por exemplo, Lojas Americanas, que é um dos casos mais emblemáticos, porque nunca a gente imaginou que uma empresa daquele tamanho, com pessoas tão importantes por detrás dele, pudessem apresentar a fraude, ou pelo menos a suposta fraude que estão colocando ali por detrás dos seus balanços. Então, não existe nenhum portfólio extremamente seguro e 100% à prova de fraudes. Na verdade, existe sim uma gestão que hoje já se provou que é a da Quineia, que é do Itaú, que mostra serviços há longos anos, que sim, tem trazido um resultado muito importante para o seu cotista. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero agradecer muito pelos 1.300 inscritos, que hoje aqui o canal já completa, então eu quero muito agradecer a todos vocês. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.